Fala gurizada, eu sou o professor Magnus. Na aula de hoje há um momento. Rito clássico das redes sociais. Assina aqui o canal no YouTube e clica aí no sininho para receber as notificações direto no teu e-mail em primeira mão. Clica aí também para ir lá no Facebook, temos fanpage lá no Facebook e também segue a gente no Instagram e no Twitter, @MagnusHistória. Agora sim, aula de hoje, Enem, História do Brasil no início da colonização. Bora! Texto de número 1, português do século XVI, João de Barros diz o seguinte: e pois que em outra coisa, nesta parte me não posso vingar do demônio, admoesto da parte da cruz de Cristo Jesus, a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome com que tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. Texto de número 2 diz o seguinte: primeiro livro, Inferno Atlântico, Demonologia e Colonização, séculos XVI e XVIII. Texto de número 2 diz o seguinte, também aqui, Frei Vicente Salvador. E deste modo se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberem falar, também lhes houverem de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Vamos às alternativas, está aqui, texto de número 2, extraído do História da Vida Privada no Brasil, volume 1, né? Cotidiano e Vida Privada na América Portuguesa. Vamos nessa! Antes da gente partir para as alternativas, eu trago aqui um fragmento do e-book edição 2020, né? Eu estou no capítulo de Brasil pré-colonial e colonial 1, né? Lembrando que aqui é apenas um fragmento do conjunto de slides, tá? Em que eu destaco alguns aspectos gerais, características mais comuns sobre o período pré-colonial. Destaco a concessão régia, o estanco, e esses comerciantes que vieram e atuaram na costa brasileira, em particular o Cristóvão Jacques, que eu coloco aqui algumas ações. Por fim, eu destaco a economia, pau-brasil, né? Duas feitorias de relevo, de destaque, Rio de Janeiro e São Vicente, né? E por fim, eu também destaco, levando em consideração aqui a mão de obra indígena e o escambo, tá bom? Agora sim, a gente parte para as alternativas. Bora! As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionadas à utilização do trabalho escravo, a gente destacou, escambo, mão de obra indígena, falso, iniciozinho da colonização, né, gente? Implantação dos polos urbanos ocorre apenas depois, devastação das áreas naturais, não tem uma pista no texto para a gente marcar esse item, muito menos ocupação de terras indígenas, ainda estão costurando a região costeira, vou colocar aqui falso, a orla, né, o litoral, e aí sim ele destaca, né, principalmente no texto 1, né, expropriação de riquezas locais, naquele caso o pau-brasil. A gente vai marcar a letra E, vamos ao gabarito oficial da prova do Enem. Bem, letra E, expropriação de riquezas locais, gabarito oficial, vou nessa, valeu!